Ô Vini, vamos falar aqui de outro assunto aqui que ganhou agora o final da tarde, tá todo mundo falando sobre isso. O Corinthians contratou um... O Vini tá aí ou o Vini me deixou? Tô aqui. Ah, tá aí. O Corinthians acertou, né, a contratação de mais um jovem jogador, né? Para quem não viu, o Corinthians contratou o nosso querido, o Juan Davi, ou David, sei lá, Juan David ou Juan Davi, que era do Banfield, da Argentina. Você procura informações sobre o jogador. É um jogador que é muito bem falado, é um jogador que é uma expectativa enorme sobre ele. Só para você ter uma ideia, Vini, o pessoal fala do jogador, vamos dizer assim, as credenciais dele é o seguinte: o Messi de Barranquilha, é o Ninho Maravilha, é só assim, todo mundo falando muito bem dele. O River Plate queria o jogador também, estava atrás. O Corinthians conseguiu acertar a contratação. É um jogador que chama atenção. Ele começou a ficar famoso aos 5 anos de idade, porque o Barcelona, assim como ele fez com o Messi, começou a olhar o jogador, saiu o vídeo dele aí, o Barcelona começou a seguir o jogador, então teve interesse nele. Então, desde lá, muita gente fala sobre o jogador. E aí ele chega no Corinthians, a princípio, para jogar nos juniores, mas assim que o cara ele quiser, assim que acharem que ele estiver pronto, ele sobe para os principais. As informações, até que saiu no meu timão e a gente confirmou, é que o Corinthians fica com 50% do passe do jogador, o time argentino fica com 20%, os outros 30% de posse de um time uruguaio, que ninguém ainda tem o nome, mas é isso, é 30% de um time uruguaio, 20% do Banfield, o que não aceitou vender mais, porque imagina que o jogador vai ser vendido futuramente, e os outros 50% seria do Corinthians. O que você achou dessa contratação? Eu não conheço, foi informações que você colhe rapidamente, não sei se você conhece. Você gosta desse tipo de contratação, Vini, ou não? Gosto. Acho interessante você ter essa visão de mercado, né? Às vezes até fora do Brasil, né? Ver o que está rolando. Às vezes a gente que é torcedor assim, que não acompanha tanto, né, o futebol estrangeiro, está sabendo, mas tem esses analistas, né? Tem esses caras que acompanham bastante e sabem, né, quais são esses jogadores, assim, são promessas que já estão visados aí num possível mercado europeu, enfim. Agora, cautela, né? Muito cuidado, porque a gente já viu essa história algumas vezes também. Né? Vou lembrar aqui de um exemplo só, que foi do De Federico, né? Chegou com essa mesma comparação, né? O novo mestre, não sei o quê, e nem sempre acontece daquele jogador que estoura nas categorias de base, no sub-15, no sub-16, no sub-18, nem sempre esse jogador consegue concretizar isso quando vai para o profissional. Né? Bom, o Lulinha também é um Exemplo de casa, né? Um exemplo aqui da casa que estourava em tudo que é categoria de base, achavam que ia ser também um fenômeno, acabou não vingando. Porque quando chega no profissional, a coisa acaba mudando um pouquinho. Mas é interessante, eu gosto, né? Eu acho que tem que se fazer isso sim, porque às vezes é a sorte grande. Às vezes você arrisca no cara que vai ser aí um novo Messi, ou enfim, um novo grande jogador do futebol mundial. Né? E a gente sempre tem essas histórias também, você pode perceber, de caras que às vezes acabam estourando na Libertadores, por exemplo, e aí sempre tem uma coisa assim, pô, esse cara aí, quando tinha 18 anos, foi oferecido lá para o Corinthians, e o Sim, Corinthians verdade. recusou. Foi oferecido lá para o São Paulo, e o São Paulo recusou. Mas por quê? Porque o time não tem essa certeza, né? E às vezes não quer arriscar. Mas às vezes, quando dá, igual agora como o Corinthians fez essa contratação aí deste colombiano, é bom também, porque pode ser que seja realmente um achado aí do Corinthians para o futuro.
Até dentro desse exemplo, um exemplo perfeito em cima do que você falou, Vini. Você falou desses jogadores que de repente aparecem e podia ter jogado por aqui, que o pessoal ofereceu e não aceitou. Um cara que foi oferecido aqui, que essa história é famosa, que é o James Rodrigues, que o pessoal aqui do Brasil considerou ele meio gordinho, o Palmeiras foi um que não quis aceitar, porque achou que ele era meio gordinho. Pra você ver, esse jogador que estava no Banfield, ele é muito comparado ao James Rodrigues. E os dois saíram, vamos dizer, os dois saíram do mesmo lugar. Foram projetados para o mundo do mesmo lugar, vamos dizer assim, né? Porque o Banfield também era o time do Rodrigues, e agora também é dessa nova contratação do Corinthians. Eu concordo com você. Eu sou completamente a favor desse tipo de contratação, principalmente quando a gente consegue não gastar nada. O Corinthians não... ou gastar nada ou gastar pouco. O Corinthians não vai investir no jogador. Ele estava próximo de terminar o contrato. O Corinthians conseguiu essa contratação derrotando o River, que muitas vezes tentou o jogador. Para você ter uma ideia, teve uma negociação entre o River e o Banfield por outro jogador, e estava difícil chegar ao número que os dois queriam, e o River pediu 20% do nosso querido aí, como é que chama? Já esqueci o nome dele aí, caramba, esqueci o nome dele, o Juan aí, Juan Davi. Queria 20% do jogador, mas o Banfield segurou, não quis vender, e eu também, eu gosto dessas apostas. A gente não pode esquecer que muitas vezes os times europeus, né, Vini, vêm aqui na América, na Sul-América, nos times, né, nos times sul-americanos, e contrata uns caras que nunca ninguém viu, aí depois estoura lá, daí a gente fala, pô, esse cara, né, o Corinthians podia ter olhado ele, podia ter acontecido isso, acontecido aquilo, mas é normal, a gente consegue pegar lá, ele. A gente nem sabe em que time que jogou aqui, né? Pô, esse cara era então, da onde? Esse cara era do Cruzeiro, né? Jogou 2 jogos. Acontece muito disso. E eu acho assim, é o que você falou, é um jogo. Quando você consegue gastar pouco, você pode contratar um Paulinho da vida por 500 mil, o cara virar o que virou. Você pode contratar um Pato de 40 milhões e virar o que virou. É o que acontece sempre. Olha o exemplo do Palmeiras, você falou da Libertadores. O Borja era visto como todos como um cara absurdo. Nossa, o cara fez 300 gols na Libertadores, agora o Palmeiras contratou o cara. Olha aí o que deu o Borja, não deu em nada. O Arauz do Corinthians é um cara que você vê lá fora, muita gente fala bem dele. Só que chegou aqui, até agora não conseguiu mostrar o futebol. A boa notícia, Vini... Que jogava lá ficaram revoltados quando ele saiu. Que foi vendido, eu lembro, a imprensa falou muito sobre isso, mas você vê, acho que tem uma diferença já entre o Arauz e esse novo jogador, esse colombiano. Teve agora há pouco, ele foi contratado, né, o acerto foi confirmado, ele fez uma live no Instagram, já para falar com a torcida, já mandou o Palmeiras não tem Mundial, vai Corinthians, já fez uma festa lá no Instagram, já dá para ver que ele é mais desinibido que o Arauz, né, que é uma das coisas que o pessoal fala muito do chileno, né. Talvez isso seja bom, né? Até por questão de adaptação, né? O jogador já chega sabendo mais como que as coisas acontecem aqui, se enturma mais com companheiros de trabalho, isso é sempre um fator positivo. Mas que é isso aí, Turco, é aquela coisa, né? Eu sempre falo que tem jogador quando o time contrata, fala assim, isso daí é uma aposta, né? Para mim, todo jogador que chega no time é uma aposta. Porque jogador dar certo num time de futebol depende de muitas variáveis. Né? Não é só do talento, não é só dele se adaptar. Tem muita coisa, né? Envolvida. Às vezes chega um puta cara, um puta nome já consagrado e não dá certo. Às vezes chega um cara que você nem conhece, né? Que vai ganhando espaço dele ali e vira um grande jogador. É complicado. O Ramires também é outro exemplo, né? No Grêmio jogava muito, chega aqui e não joga nada. É normal, é futebol. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui.